Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E hoje eu quero falar para você sobre o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas antes de seguir nesse vídeo, eu já peço que você já deixe o seu like, que você já compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, que você aperte o sininho para receber as notificações sempre em primeira mão. E também seja um divulgador do nosso canal. Bom, o pecado contra o Espírito Santo, como diz a Escritura, Jesus disse que todo pecado contra o Filho do Homem seria perdoado. Mas aquele que pecasse contra o Espírito Santo, esse jamais teria perdão, nem nesta vida, nem na outra. Isso está narrado no Evangelho segundo São Mateus, né, e também nos outros evangelhos sinóticos. Mas como entender isso? Como entender que os pecados feitos contra a pessoa de Jesus podem ser perdoados, todos os outros tipos de pecados podem ser perdoados, e esse exclusivamente não é perdoado de jeito nenhum? Bom, na tradição da Igreja Católica, os primeiros autores eclesiásticos, os grandes doutores dos primeiros séculos, eles diziam que o pecado contra o Espírito Santo era aquele pecado que a pessoa tentava diretamente contra a divindade. E nessa linha você tem Santo Atanásio, tem São Jerônimo, Santo Hilário de Poitiers e grandes doutores da igreja que pensavam dessa forma. E que ensinavam assim, que o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, o pecado que não teria perdão, seria um pecado diretamente feito contra a divindade, uma ofensa diretamente feita à divindade. E Santo Agostinho, também depois, algum tempo depois, veio com um ensinamento um pouco mais detalhado. Ele vai dizer que o pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado que leva a pessoa à impenitência final, aquela alma que na hora da morte ela se fecha para o perdão de Deus e morre na impenitência. Então, de acordo com Santo Agostinho, seria esse o pecado contra o Espírito Santo. Mas a doutrina que venceu, digamos assim, no meio católico, o ensinamento que verdadeiramente se tornou comum dentro do meio católico, é o ensinamento de Santo Tomás de Aquino, o grande doutor da igreja, né, o doutor angélico da igreja. E Santo Tomás vai dizer que o pecado contra o Espírito Santo é o pecado de endurecimento do coração. É aquela pessoa que o coração se endureceu de tal forma ficou endurecido, que ela não aceita que a graça de Deus, a salvação de Cristo, venha por meio do Espírito Santo. Ela não acolhe mais a salvação. Ela se fechou e rejeitou toda a graça que poderia lhe trazer a conversão. Ela negou isso. E nesse caso, se a pessoa não quer ser perdoada, Deus não a perdoa, porque não por uma deficiência na misericórdia de Deus, não, mas por uma vontade tão endurecida que rejeitou totalmente a bondade, a misericórdia e a salvação de Deus. Santo Tomás, então, ele faz uma lista de 6 pecados que se encontram, que convergem para esse pecado contra o Espírito Santo. Que são, o primeiro deles, como nos ensina a igreja, é o desesperar-se da salvação. É aquela pessoa que acha que o seu pecado é tão grande, que nem a misericórdia de Deus pode alcançá-lo, que nem a misericórdia de Deus pode vir a perdoá-lo. Tudo indica que Judas ele padeceu desse pecado, dessa desesperação. Ele, ao entregar Jesus, ele se arrepende, ele volta ao templo, ele quer devolver as 30 moedas, mas como o mal já estava feito, não foi possível mais retornar, voltar ao ponto inicial, ele entra num grande desespero e se mata, se enforca, né? Parece que tudo indica que ele achou que o pecado dele era tão grande, que nem Deus poderia perdoá-lo. Então esse é o primeiro tipo de pecado contra o Espírito Santo, aquele que se desespera da salvação. O segundo é aquele que tem a presunção de se salvar sem mérito, né? Sem merecimento nenhum. É aquela pessoa que acha que ela vai ser salva porque ela é o bonito e que independente da vida que ela faça, ela vai ser salva, né? Porque a salvação é para ela, então ela se acha que ela não tem nenhum compromisso com a fé. Ela acha que vai ser salva porque ela vai ser salva, sem nenhum tipo de merecimento. Então a pessoa dessa é tão presunçosa que ela rejeita a graça, ela se salva por si só, ela não precisa da graça de Deus, não precisa de Deus. Então esse seria o segundo tipo de pecado contra o Espírito Santo. O terceiro tipo é o combate à verdade conhecida.
É aquela pessoa que conhece a verdade, que sabe qual é a verdade, mas mesmo assim rejeita essa verdade, combate e luta contra a verdade, se colocando como um opositor da verdade. Uma pessoa como essa, ela entrou em confronto direto contra Deus, se tornando inimiga do próprio Deus. O seu coração se fechou de tal forma que ela não quer saber mais do Senhor. É algo muito parecido com o que aconteceu com Lúcifer, né? Lúcifer foi criado bom, era um anjo bom, mas ele foi se endurecendo de tal forma que ele rejeita a verdade que existe só um único Deus e que todas devem servi-lo, e ele rejeita isso, ele começa a combater contra isso e se torna um terrível demônio. Então, o terceiro seria o combate à verdade. O quarto é a inveja das graças que Deus dá a outra pessoa. É aquela pessoa que não aceita que Deus faça o bem para os outros, que Deus dê dons aos outros que nós não temos. É aquela pessoa invejosa. Mas não é um tipo de inveja comum, é aquela inveja que leva um ódio contra aquilo que Deus faz de bom pelo outro. Então, esse seria o quarto tipo de pecado contra o Espírito Santo. O 5 é aquela pessoa que se obstina no seu pecado. Ela peca, ama o seu pecado e quer viver naquele pecado. Ela não quer se arrepender, ela não quer se converter, ela ama aquela vida pecaminosa dela. Então ela está obstinada. A graça de Deus não pode alcançar essa pessoa. O perdão de Deus não pode alcançar porque ela se fechou. Ela ama o pecado de tal forma, aquele pecado de estimação dela é tão amado por ela, que ela rejeita todo tipo de graça que possa vir a levar a uma conversão. E o último é morrer na impenitência final. Aquela pessoa que morre em desgraça para com Deus, aquela pessoa que morre não querendo se arrepender. Então, o pecado contra o Espírito Santo, de acordo com a Igreja Católica, com o ensinamento de Santo Tomás, consiste nesses 6 tipos de pecados. Que Deus nos preserve de nunca cair nesse tipo de desgraça, de pecar contra o Espírito Santo. E para concluir, meu irmão, minha irmã, se você está se perguntando, meu Deus, será que alguma vez eu cometi esse pecado? E você está um pouco preocupada com isso, saiba, você não cometeu. Porque uma pessoa que o comete está endurecida de tal forma que ela não enxerga a desgraça que está a sua alma. E se você está enxergando, você pode até ter pecado, mas a graça da conversão está incidindo sobre o seu coração e está te movendo a se arrepender e voltar sinceramente para o nosso Deus, que é misericórdia infinita. Salve Maria Imaculada.